Olá, meu caro aluno. Um tema sempre constante dos editais confeccionados pela nossa banca, que é o CESP, é a organização político-administrativa do nosso estado. Por isso, eu trouxe dois tópicos envolvendo o Distrito Federal, um ente federado autônomo, para podermos conversar nessa dica. Nós falaremos tanto do DDD quanto do enunciado 642 da súmula do STF. Ambos são pontos sempre muito constantes nas provas elaboradas pelo CESP. Para podermos começar, é bom que você se lembre que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil envolve os seguintes entes federados: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, todos eles sendo dotados de autonomia. Não há subordinação entre os entes da federação, porque eles só se submetem aos ditames postos na própria Constituição Federal. O artigo 18, portanto, é essencial para a gente iniciar esse estudo, porque é ele que nos mostra quais são os entes federados e nos lembra que todos eles são autônomos e não estão subordinados entre si. Eis então um ponto muito importante. Agora, um cuidado adicional: nunca confunda a República Federativa do Brasil, que é o Estado Federal, que é o todo, com um ente federado, como por exemplo a União. De onde deriva essa confusão que alguns alunos ainda fazem? Primeiro, pela circunstância de ambas terem o território nacional. O segundo motivo certamente envolve o presidente da República. Uma mesma pessoa física chefia a União, que é um ente dotado tão somente de autonomia, e a República Federativa do Brasil, que é um ente soberano. Só que lembre-se que, em razão do nosso sistema de governo ser o presidencialista, o presidente da República ele tem essas duas atribuições de forma simultânea. Mas quando ele representa a União, atua na condição de chefe de governo. Quando ele representa no cenário internacional a República Federativa do Brasil, o nosso Estado Federal, o todo, ele atua na condição de chefe de Estado. Então, cuidado para não confundir essas entidades, porque aqui na União eu tenho pessoa jurídica de direito público interno. Ali, na República Federativa do Brasil, eu tenho pessoa jurídica de direito público externo, tá certo? Agora, voltando aos entes federados, onde o Distrito Federal se insere. Todos eles, como eu disse mais cedo, são dotados de autonomia. E isso envolve a possibilidade de exercer uma tríplice capacidade. O que é essa tríplice capacidade, você me pergunta? Repare só. A tríplice capacidade significa a possibilidade de a entidade exercer o autogoverno, ou seja, escolher e eleger seus próprios representantes, exercer a autoadministração, que é cumprir suas competências, tanto tributárias quanto não tributárias, materiais, legislativas, administrativas, que estão postas na Constituição, e, por fim, exercer a chamada auto-organização, que envolve a edição do seu diploma normativo superior. Os estados possuem constituições estaduais. Claro que a União trabalha com a Constituição Federal. O Distrito Federal possui uma lei orgânica distrital e os municípios possuem leis orgânicas. Muito cuidado com um detalhe. Apesar de esse documento normativo superior do DF ser intitulado de Lei Orgânica do DF, tem status de Constituição Estadual e é elaborado, assim como as constituições estaduais também o são, pelo poder derivado decorrente. Enquanto as leis orgânicas municipais são consideradas meras leis locais, a Lei Orgânica do DF tem esse status de Constituição Estadual e é elaborada pelo poder decorrente da mesma forma que as constituições estaduais. Então não se esqueça também desse detalhe que é bastante importante. O nome é esse mesmo, Lei Orgânica, mas ela tem status de Constituição Estadual e da mesma forma que estes documentos estaduais é elaborada pelo poder derivado decorrente. Tudo bem? Agora, como é que eu voto essa lei orgânica? O caput do artigo 32 te indica isso com tranquilidade. E eis aí o primeiro ponto da nossa dica. Eu lhe disse, vou lhe ensinar o que é o DDD no Distrito Federal. E o DDD nada mais é do que a representação da votação dessa lei orgânica. E, claro, essa regra vale para a votação de lei orgânica, não importa se é a do DF ou se é lei orgânica municipal. Toda lei orgânica é votada na base do DDD. Como assim? São 2 turnos de votação. O intervalo entre os turnos é de 10 dias e a maioria de aprovação é uma maioria de 2/3. Então dê uma olhada aqui na tela comigo. Quantos turnos de votação? 2. Eis a primeira letra D. Intervalo entre os turnos, 10 dias. Segunda letra D. Maioria de aprovação, 2/3. Fechamos então
o DDD. Lembrou disso bem? Excelente. E aí a gente continua com um outro detalhe que envolve o DF, que é muito importante. Meu caro, se você prestou atenção nesse slide anterior, que traz o caput do artigo 32, você se lembra certamente que o Distrito Federal só é dividido em regiões administrativas. Ou seja, eu não tenho divisão política no Distrito Federal. Ele não pode ser fracionado em municípios. E isso vai ter um impacto muito importante na repartição constitucional de competências, que é um ponto muito central e nevrálgico em toda a federação. Porque numa federação, se eu tenho descentralização no exercício do poder político, isso, claro, vai permitir e vai originar os entes federados, todos eles dotados de autonomia. E autonomia significa aquela tríplice capacidade. Então, o ente tem que ter poder político próprio. Concorda? Pois bem, mas repare, quais vão ser as competências de cada ente? A Constituição Federal vai definir. A Constituição Federal, seguindo um princípio muito importante, que é o princípio da preponderância ou predominância dos interesses, vai entregar as competências para cada qual. Então veja na tela. Se o interesse que prepondera é o interesse nacional, a Constituição entrega a atribuição para a União. Se é o interesse local para os municípios, interesse regional para os estados. Agora, como o DF não se divide em municípios, o DF acaba com uma competência que tem natureza o quê? Cumulativa. Vai legislar, portanto, como se fosse estado e como se fosse município. Agora, só alguns detalhes para que você não extraia das informações que estão nessa tela conclusões precipitadas e por vezes equivocadas. Comece lembrando o seguinte, o princípio é esse mesmo, predominância ou preponderância dos interesses, porque o interesse nunca é exclusivo de uma entidade. Prepondera um interesse ou regional, ou local, ou prepondera o interesse nacional, tá? Mas em que pese este ser o princípio norteador, a bem da verdade, nossa federação alcança níveis de centralização que são mais intensos do que em estados unitários. Então, como nós nascemos de um estado que originariamente era unitário, e aí o poder político foi segregado, descentralizado para a formação da federação, a União continua concentrando um volume absurdo de competências. Então, nossa federação é uma federação que hoje concentra competências de forma centrípeta, ou seja, no centro. A União tem o maior volume de competências. Então, isso aqui é um norte, sem dúvida, mas ainda temos muitas tarefas e atribuições que estão entregues à União. Ao meu sentir, indevidamente, precisávamos dessa revisão do Pacto Federativo com relação à distribuição de tarefas e competências. Mas continuando, além desse detalhe, não se esqueça de um outro muito sensível para a prova, que envolve isso daqui. O Distrito Federal, de fato, tem competência legislativa, administrativa de natureza estadual e municipal, por força do 32, parágrafo 1º, não é, que deriva da circunstância de o DF não poder ser fracionado, dividido em municípios. Mas cuidado, porque o DF não possui todas as competências legislativas estaduais. Basta você se lembrar que existem algumas instituições no DF que são organizadas e são mantidas pela União. Visite depois, por gentileza, os incisos 13 e 14 do artigo 21 e o inciso 17 do artigo 22, para você se lembrar que a União organiza e mantém no DF algumas instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, não é? Lembre-se disso. Então, esses assuntos que em âmbito estadual são de competência do próprio Estado, em âmbito distrital, quem cuida disso é a própria União. E muito cuidado com a Defensoria Pública do DF, porque ela era organizada e mantida pela União, até que veio a Emenda Constitucional número 69, do ano de 2012, e promoveu uma transferência dessa competência. Jogou essa atribuição para o próprio Distrito Federal. Então, muito cuidado com a Defensoria, tá bem? Mas, enfim, voltando a essa competência cumulativa que o 32, parágrafo 1º traz para o DF, ela enseja uma última questão que eu quero aproveitar esse nosso encontro para tratar, que é a seguinte: cabe à ADI, ação direta de inconstitucionalidade, para impugnação de uma lei do Distrito Federal perante o Supremo Tribunal Federal? Resposta: depende. Quando você lê o artigo 102A da nossa Constituição, ele indica que a ação direta de inconstitucionalidade vai ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal para impugnação de leis e outros atos normativos, claro, pós-constitucionais, desde que eles sejam federais ou estaduais. Então, eis aqui uma delimitação com relação à esfera federativa que vai produzir a norma, e a norma, então, poderá ser impugnada via ADI
lá no Supremo. Nada foi dito, repare bem, com relação à lei distrital. E, sinceramente, não precisava, né? Por quê? Porque nós sabemos que o DF legisla nessa dupla frente. Quando o Distrito Federal legislar, editando norma de competência de natureza estadual, essa lei do DF será equiparada a uma lei estadual. Como lei estadual que é, pode ser objeto de ADI perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o DF legislar, exercendo competência de natureza municipal, essa lei do DF vai ser equiparada a uma lei municipal e não poderá ser impugnada no Supremo via ação direta de inconstitucionalidade. Aí você me pergunta, mas então nenhuma ação do controle concentrado permitirá que o Supremo faça a avaliação dessa norma produzida pelo Distrito Federal? Eu lhe digo, cuidado. Lembre-se que existe um soldado de reserva no controle concentrado, uai. Que soldado de reserva é esse? A ADPF, cujo objeto é regido pelo chamado princípio da subsidiariedade, que está posto lá no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Então, em que pese o enunciado 642 da súmula dizer que não cabe a ADI de lei do DF derivada da sua competência legislativa municipal, não conclua com isso que o controle concentrado não é viável. Ele é factível, mas desde que você se valha desta ação, da ADPF, cujo objeto é regido pelo princípio da subsidiariedade. Trocando em miúdos, o que isso significa? Ora, isso significa que se eu não puder, em algum caso, manejar as ações principais do controle, ADI ou ADC, eu vou manejar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu posso impugnar perante o Supremo, na via concentrada abstrata, uma norma produzida pelo DF, quando está este ente federado legislando na condição de município, exercendo competência legislativa de natureza municipal. Eu uso a ADPF porque é a ação cabível. Tudo bem? Relembrou esses pontos? Que bom! Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, do Direção Concursos, e siga acompanhando todas as nossas dicas em todas as disciplinas, para você ficar sempre atualizado e relembrar esses pontos que são centrais. Até o próximo encontro.